Olá, começa agora o programa Câmera Nova. O tema de hoje é qualidade de vida na terceira idade. Para falar sobre esse assunto, convidamos o geriatra Júlio Horta Filho, o professor de artes Walter Ribeiro de Barros e a senhora Isabel Medina, que é aluna da UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade de Bauru. Olá, sejam bem-vindos ao Câmera Nova. Segundo o Censo 2010, existem mais de 18 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Eles representam 12% da população. A qualidade de vida na terceira idade está relacionada aos cuidados com a saúde, a independência e a autonomia do idoso. O processo de envelhecimento não está ligado apenas à idade da pessoa, mas fatores biológicos, psíquicos ou sociais podem acelerar ou retardar a entrada nessa fase da vida. Doutor, esses três fatores, biológicos, psíquicos e sociais, interferem na hora da pessoa procurar um geriatra? Com certeza que sim, os fatores, normalmente a pessoa procura um médico ou, no caso, o geriatra, por fatores, vamos dizer assim, biológicos. Uma dor, uma depressão, uma queixa de memória. Mas por trás disso, os fatores psíquicos e sociais também, que a gente sabe que na terceira idade eles têm um peso muito grande, eles podem levar as pessoas ao nosso consultório. E professor, falando um pouco mais desse fator psicológico, o cérebro às vezes fala mais que a idade? Certamente. Nós temos, por um exemplo, o trabalho que eu desenvolvo na UAT desde a sua fundação, há 15 anos. Nós temos um grupo que aprende a língua alemã e grupos que trabalharam a disciplina de Estética, História da Arte e Cultura Brasileira. E é muito bom. No caso do alemão, eu apresentei já até um trabalho no Congresso Internacional do Instituto Humboldt, né, que é um instituto alemão, mostrando como o processo cognitivo ele é favorecido com o ensino de uma língua estrangeira, no caso do alemão. O alemão, acredito que você tenha conhecimento, o alemão ele favorece muito isso, né? Porque é uma língua que trabalha muito racional, né? Os filósofos, por exemplo, alemães sempre defenderam isso, né? Que a língua alemã, pela sua etimologia, ela exige muito disso, né? Do pensamento. E nós temos resultados fantásticos, né? Temos uma turma que há 3 anos está, né, conosco, já temos 3 turmas, né? Essa é a terceira turma. E eles, a cada ano, eles implementam mais as atividades e a gente percebe que, e eles mesmos perceberam, fazendo uma pesquisa não tão profunda, mas com alguns resultados parciais, que de certa forma ajudou muito, né, nesse processo, né, do ensino, o aprendizado de uma língua estrangeira. Né? E o interesse por essa aula foi imediato? O senhor já viu o resultado desse projeto? Sim, sim. Foi imediato, assim, todo semestre nós temos, né, um número grande de alunos. E isso é muito bom porque os nossos cursos de extensão aqui da USC, eles são também abertos à comunidade e são abertos aos nossos alunos, né. Nós temos necessariamente a necessidade de um número de alunos da graduação. E a interação é perfeita. Eu não sei se você tem conhecimento que os cursos da Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da USC, eles têm atividades específicas ligadas à formação da UAT, e o nosso aluno também pode frequentar a própria universidade alguns cursos, é claro, não matérias muito específicas, né? Mas eles podem frequentar praticamente quase todos os cursos da universidade, né? Então, inseridos na comunidade acadêmica. E nós não temos problema algum, eu posso dizer como professor da universidade, sou professor de literatura, né, de língua estrangeira, também de antropologia, que eles se adaptam perfeitamente, né? Não existe nenhum empecilho pela idade de acompanhar a matéria junto dos acadêmicos da universidade. E a senhora, há quanto tempo que a senhora vem nas aulas da UAT? Há 18 anos. E qual que foi o interesse? Por que a senhora procurou essas aulas? A vontade de aprender foi o que me trouxe aqui para a USC. E aqui realmente eu encontrei muita coisa que eu procurava. E essa interação com os alunos, como que é?
Eu fiz o curso de espanhol na sala de aula com os alunos, francês também, literatura com os alunos normalmente matriculados aqui da USC. Me dei muito bem com todos e também aprendi. Não tive problema nenhum na aprendizagem dos idiomas, mesmo porque eu adorei e adoro até hoje. Vou começar inglês. A gente até estava conversando, né? Às vezes o aluno que vinha pedir ajuda para a senhora. Interessante. Eu, dona de casa, cometi essa loucura. Aquela vontade era muito grande. Vou aprender francês. Teve uma prova minha que a irmã Jacinta mostrou em toda a USC. Eu tirei 10 numa prova final de ano. E muitos alunos de jornalismo, hotelaria, iam estudar na minha casa. Olha. Quando tinha traduções, eu fazia as traduções, a irmã Jacinta sabia, o professor também. Gostei muito, viu? Aqui na USC, para mim, eu não sei nem assim encontrar a palavra certa para definir tudo que eu encontrei aqui nessa universidade, viu? E, doutora, a gente sabe que a depressão é uma das principais doenças mentais, né, na população idosa. Como que ela pode ser diagnosticada? Ela é um fator normal da velhice? Não, a depressão é uma doença, como você disse. Ela é extremamente prevalente, ou seja, ela incide muito nessa faixa etária, ela incide em outras faixas etárias. Só que na chamada terceira idade, acima de 60, 70 anos, ela vem com outros caracteres, ela vem mais subliminar, ou seja, ela não é assim uma depressão, a depressão clássica no adulto jovem, a pessoa fica triste, melancólica, depressiva. No idoso ela vem um pouco diferente, como por exemplo uma perda de energia, há um retraimento, alterações comportamentais e de memória. Então a gente tem que saber diferenciar se está acontecendo um caso orgânico, uma doença orgânica como um problema de tireoide, alguma coisa do tipo, ou é apenas uma depressão. Então tem que fazer o diagnóstico diferencial e tratar como uma doença mesmo. É uma doença que não é assim exclusiva da terceira idade não, mas na terceira idade ela vem com aspectos diferentes. Então não é um fator normal da velhice, a gente não pode fazer essa relação. De forma alguma, de forma alguma. Não por ser a pessoa estar na terceira idade, ou até na quarta idade, como se diz. Eu estou na quarta. Exatamente, então não tem nada de depressão aqui. Depressão não. É uma doença que tem que ser diagnosticada. Ela é muito subdiagnosticada. O que significa? Ela é muito pouco diagnosticada. Então ela tem que ser diagnosticada e tratada. Todos os estudos mostram também que ela é muito subtratada ou pouco tratada. E tratando, você consegue tirar a pessoa da depressão e ela voltar à vida fazendo tudo isso que nós estamos vendo aqui perfeitamente. E, professor, o senhor já teve algum aluno que chegou nas aulas com a doença e depois melhorou com as atividades? Como que ele se ajudou, né, procurando essas aulas? Sim, nós tivemos casos de alunos que saíam assim de um quadro de depressão e principalmente assim pós-operatório ou depois que passaram por um derrame, assim, tinha um aluno assim mesmo. E ele começou a interagir e a gente percebia assim os próprios colegas que soltou muito mais, porque no caso da língua e literatura alemã, nós temos várias atividades. Esse mês, por exemplo, nós vamos fazer uma Oktoberfest. Né? Maravilha. Então eles se organizam, fazem, procuram músicas e tal. E isso acaba, né, transformando muito a vida deles. Né? Nós fazemos sempre viagens a São Paulo. Né? Nós tivemos várias exposições de arte, né? A senhora participou também. Então isso sempre tem esse aspecto positivo, né? Tem alguma preferência, assim? Eles procuram as aulas, geralmente tem algum motivo específico ou não? No caso do alemão, você diz? A maioria, algumas pessoas ficam, de certa forma, um pouco apreensivas, né? Com uma língua tão diferente. Então nós temos a opção do espanhol, temos a opção do inglês, que fazem parte mais do cotidiano das pessoas, né? Geralmente são aqueles que de alguma forma sempre tiveram alguma afinidade, né? Ou que por curiosidade começa.
Eu tenho pouquíssimos casos de desistência depois, porque nós temos um método que acompanha bem uma progressão do aluno. A gente não pode, sempre falar devagar e sempre, né? E a língua alemã até pede isso. Você tem que pronunciar muito bem a parte fonética, então exige isso. Então esse processo assim mais assim que respeita o tempo do aluno, né? Não pode fazer nada na pressa. Então, respeitando isso, procurando adaptar isso também à realidade deles, nós temos sempre bons resultados. Nós temos pouquíssimas desistências, né? Então é um desafio, fica como um desafio para eles, né? E a cada ano, cada semestre, eles cada vez mais conseguem implementar, né, esse aprendizado. A dona Isabel até falou para a gente dessa relação, né, com os alunos das outras gerações. E, doutora, é importante para o idoso se sentir assim, tratado igual com os outros, com as outras gerações? Muito importante. A gente vê isso no trato. Às vezes você tem esse costume, por respeito, por criação de chamar de senhor e senhora. Eles não gostam muito, a gente não gosta muito disso, né? Então isso é estranho. E essa convivência no meio universitário com os jovens, isso é extremamente saudável, muito saudável, né? Eu acredito que você crie novas conexões de neurônios aí que vão fazer você evitar aí problemas de memória, depressão que você citou, até a doença de Alzheimer, né? E falando um pouco dessas conexões, a gente está, um outro tipo é que a gente está na era da tecnologia, né? E é importante para o idoso aprender a lidar com essa tecnologia, é uma forma de independência? Também, ele saber lidar com a informática hoje em dia é uma dificuldade, eles têm a princípio, a nossa geração tem um receio muito grande, mas isso é extremamente benéfico, né? Você interage com o mundo, né? Isso é extremamente importante. Professor, o senhor vê nos alunos que eles têm interesse de lidar com esses novos tipos de comunicação? Sim, cada vez mais. E até porque a própria sociedade, assim, de certa forma, hoje isso é imposto, né? Por bem ou por mal. Quer dizer, na hora que a pessoa vai até um banco, etc., quer dizer, ela entra em contato com a tecnologia. Então nós percebemos, né? Eu não trabalho diretamente com isso, né? Mas eles têm cursos de informática aqui, cursos que hoje já possibilitam o contato com as redes sociais, né? Eles entram no Facebook, eles entram no Orkut, todas as redes sociais, né? E nós procuramos, no caso do ensino da língua estrangeira, também utilizar tecnologias que já possibilitem também essa implementação, claro, respeitando o tempo deles, né? Mas é absolutamente pertinente, porque os próprios alunos da graduação, como eu disse, nós temos, para você ter uma ideia, mais de 50, quase 70 alunos da graduação que estudam junto com os alunos da UAT nas aulas de alemão. E eles acompanham o ritmo e para eles não é nada assim aquém do que eles esperam ali no ensino do idioma. Então, quer dizer, nós estamos num bom ritmo, mas obviamente respeitando também o tempo de cada um, né? E a tecnologia é muito importante aí, né? Então, no ensino do idioma, a parte da conversação, o listening que a gente fala, do ouvir e falar, reproduzir, quer dizer, nós utilizamos vários DVDs e tecnologias da internet, o nosso método mesmo tem o material para ser utilizado com o computador e eles não têm nenhuma dificuldade, né? Eles participam. Eu gostaria até de fazer uma colocação que eu sempre faço para eles, né? Não é a gente procurando, não é tapar o sol com a peneira, né? Obviamente nós temos fases na vida. E falar hoje a palavra idoso muitas vezes tem um caráter pejorativo para algumas pessoas, né? Eu procuro evitar, que eu acho, assim como o doutor Júlio colocou, que hoje você tem pessoas com uma qualidade de vida fantástica, né? E eu cito até o que o Jô Soares uma vez disse no programa dele, que na vida existem duas idades, vivo e morto. Exatamente. Né? Então, na verdade, o que nós procuramos aqui na UAT, o que tem a ver com o que todos nós falamos aqui, é mostrar essa vida, é estar ativo, né? Feliz, pleno, né? Em integração, porque eu acho que isso é importante. Isso daí evita casos que nós sabemos que a patologia ela é muito séria nesse sentido, no caso da doença que você colocou, a depressão, é algo que não atinge somente o idoso, né? Nós temos jovens, eu tive casos na minha família mesmo, de pessoas assim. Então, no nosso caso aqui, nós procuramos fazer de tudo para evitar isso, né?
E a senhora, dona Isabel, conhece essas novas tecnologias? Tem vontade de aprender? Mais ou menos. Agora, esse ano, eu quero entrar com coragem na tecnologia. Aprender informática. A minha neta, que estava na minha casa fazendo doutorado, ocupava o computador o dia todo, e eu com receio de danificar alguma coisa dela. Mas agora eu estou sozinha, vou começar aprender. tudo novamente. Na informática não pode ter medo, né? Tem que Não, apertar porque os hoje eu já botões digo e sempre, explorando. a muito informática bem. está em tudo. Exatamente, Se eu não sei, é eu não sei ir verdade. ao banco, não sei usar meu cartão de crédito, então tem que A senhora se aprender. sente excluída, né? Se não tiver dentro. Exatamente, Essa- excluída. E, doutora, a gente escuta falar muito de envelhecimento ativo. Explica pra gente um pouco o que é isso. O que é esse envelhecimento ativo? Olha, o próprio nome já diz, é manter-se ativo. Na verdade, o sinônimo hoje de saúde é autonomia e independência, tá certo? Diferentemente, por exemplo, antigamente falava de sinônimo de saúde e ausência de doença. É muito difícil você encontrar hoje alguma pessoa acima de 40, 50, 60 anos que não tenha uma ou duas ou três ou mais doenças. Hipertensão, osteoartrose, diabetes e tal e tal. Essas doenças hoje são muito controláveis, são controladas. Então, a ausência de doença não há. Há doença, mas há uma doença controlada. E essa independência, essa autonomia, Exato. que é a atividade. Agora, manter-se ativo é isso que nós estamos vendo aqui. Procurar sair de casa, aposentou, mas vamos procurar outras coisas para fazer. Atividade física é extremamente importante, tá certo? Hoje existem estudos que provam que populações ativas fisicamente desenvolvem bem menos doença de Alzheimer. Eu não estou falando atividade intelectual. Intelectual é muito importante, mas atividade física, porque o nível de sedentarismo na população é muito alto. Tanto jovens, quanto adultos, quanto idosos. De cada 10, 6 ou 7 são sedentários. Isso é uma estatística alta. Então, tem estudos com pessoas acima de 80, 90 anos, onde a atividade física mudou muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, isso é atividade. Né? Isso é o envelhecimento ativo. Com certeza. E talvez nessa idade até a pessoa possa procurar novos jeitos de se exercitar. Às vezes não tinha tempo antes, ou não exatamente. gostava, mas uma caminhada, dança. Isso também leva a uma socialização. Entendeu? Você vai para um lugar fazer atividade, vem aqui fazer atividade e tal, você se socializa, se comunica. Mas tem uma relação, né, com a comunidade mesmo. Com certeza. Hoje, e nós temos isso aqui, né? Nós temos um grupo ativo aqui, né? Que faz ginástica, né? Ginástica, Um grupo de nós dança, fazíamos fisioterapia. dança, Quando teatro. terminou, o fisioterapeuta passou no papel todos os exercícios. Na minha casa eu tenho halteres, eu pratico Olha, sozinha. Beleza. Estou com 82 anos e vou dizer Maravilha. para o senhor, não tenho nenhuma doença. Verdade, a gente tava Muito bom. Graças A a gente estava Deus. conversando antes, Eu não né? estou na terceira idade, eu estou na quarta. E mesmo a já começou mobilidade, parte. né? Hoje em dia é muito mais fácil, às vezes, esses grupos como o turismo social, né? Que o SESC desenvolve. Nós também temos alguns projetos aqui. Nós temos alunos aqui da UAT que viajam todo ano, assim. E hoje, graças a Deus, é mais fácil. Está muito mais acessível você fazer uma viagem, tanto no Brasil como para o exterior. Nós temos aqui colegas da UAT que viajam todo ano para a Europa, uma ou duas Exatamente, vezes. Maravilha. Porque tem um acesso. Hoje não é uma coisa assim só para um grupo. A pessoa tem a vontade, ela fez uma economia durante a vida e ela pode se locomover. E a qualidade de vida, como o Dr. Júlio colocou, né? Cuidados com a saúde e com a beleza são cada vez mais frequentes na terceira idade. A busca por atividades prazerosas diminui o estresse e previne a depressão. A nossa equipe participou de uma aula de cuidados de estética e beleza na terceira idade de uma universidade de Bauru. Confira na matéria de Daniela Andrioli.
gente vai falar agora um pouco de alimentação, que também é super importante em qualquer idade. Mas na terceira idade, quarta idade, tem uma importância também diferente, né? Doutor, a qualidade de vida na terceira idade e na quarta idade está muito relacionada a uma boa alimentação, né? Quais alimentos não podem faltar no cardápio para ter um envelhecimento saudável? Olha, a alimentação é clássica, né? A alimentação mais variada possível. A nossa alimentação, a alimentação brasileira é relativamente boa, quer dizer, o café da manhã com café, pão, manteiga, o almoço, arroz, feijão, a salada, verduras, frutas. A gente tem uma alimentação relativamente saudável, tá certo? O problema é que a maioria das pessoas nessa faixa ou estão sozinhas, então é difícil você, por exemplo, cozinhar para você mesmo, tá? Então acaba tendo que sair para comer, fica mais difícil, então você acaba procurando alimentos mais fáceis então carboidratos, então há uma subnutrição clássica nessa faixa etária. Há também o número grande de medicamentos, o que dificulta a absorção dos nutrientes, alterações de dentes. Então, todos esses processos levam a uma não desnutrição, mas uma subnutrição, tá certo? Então, o nível carencial, um exemplo clássico, está se falando muito hoje na vitamina D. A vitamina D, antigamente achava-se que participava no processo do metabolismo ósseo, mas hoje sabe que ela é extremamente importante, inclusive para o cérebro. E tinha-se uma ideia que o Brasil, por ser um país tropical, a vitamina D, a gente sabe que ela é transformada na pele, ela vira vitamina D através da radiação solar. Achava-se que o Brasil a população brasileira era bem em termos de níveis de vitamina D. Trabalhos recentes mostram carências importantíssimas de vitamina D em todas as faixas etárias, principalmente na faixa da terceira idade. Então, como você disse, a alimentação é extremamente importante para uma qualidade de vida, porque senão subnutrição leva a uma alteração de imunidade, leva a doenças e tudo mais, tá certo? Em quais alimentos a gente encontra essa vitamina? Uma nutrição variada, bem colorida, é o ideal, tá certo? Tomar bastante líquido, muito pouco álcool, cigarro, tabagismo está fora de cogitações, tá certo? E o sedentarismo também. Os dois grandes vilões, sedentarismo e tabagismo, acho que estão fora, né? E a senhora se preocupa com a alimentação? Preocupo. A senhora come enlatados ou Não. Nem mesmo alho. Muitos compram um potinho do alho industrializado, né? Eu prefiro comprar o alho e preparar o meu próprio tempero. Comida caipira de fazenda, arroz, feijão, bife, salada, muita fruta, muito legumes, a minha casa. Sucos, né? Certinho. Suco. Eu posso estar sozinha na minha casa. Eu faço soufflé para mim, sozinha. Nossa. Maravilha. Faço, às vezes eu cismo, faço uma carne de porco bem feita no forno. Mas isso é uma raridade. Faço para mim, doutor Júlio, talvez por esse motivo. Claro. Eu tenho saúde. Está bem, né? Cabeça aqui, boa. acho que está melhor ainda. Graças a Deus. A gente tem que ajudar a genética, né? Não bebo, não fumo. Mas eu disse para ela, gosto de um pouquinho de vinho tinto no jantar. Só. E só um pouquinho também. Não tomo nem um copo. Mas Tá certo. tudo bem, né, doutor? Uma taça, 2 de vinho pode tomar todo dia. Mas não sofro de depressão, sedentarismo de jeito nenhum. Eu não paro o dia todo, mesmo estando na minha casa. Ou eu estou costurando minha própria roupa, ou eu estou escrevendo, ou eu estou lendo, ou eu estou desenhando. Não fico parada. Não gosto de ficar diante da TV, olhando o programa o dia todo, nem mesmo... Eu nunca assisti um filme na minha casa, assim, no DVD. Nunca, eu não tenho paciência de ficar ali. Eu prefiro pegar um livro e ler. Talvez por esse motivo eu continue com bastante saúde, disposição, coragem e vontade. Nossa, a gente tem um exemplo ótimo aqui, né? Olha, eu nunca comi um lanche na rua. Salada, só como na minha casa, porque eu não sei se está bem lavada.
Tenho tudo isso. Tá Mas certo. a minha saúde continua boa. O resultado tá aí, né? Eu faço uma consulta médica, assim, 1, 2 vezes por ano. Claro, tem que ser. Quando nós fomos para Teresilha, Santa Catarina, eu fiz uma consulta com o Dr. Vlamir. Falei, Dr. Vlamir, a viagem de ônibus é longa, fiz um raio-x do pulmão e fiz um eletro. Tudo bem. Depois fomos dirigindo para Tocantins, dirigi até Goiânia. Maravilha. Isso. Fomos em 3. Graças a Deus, a minha saúde, também eu não permito ficar com depressão. Se tem problema, eu resolvo. Tá certo. Não vou chorar. Não. Se tem problema, vamos resolver. Não sei se eu estou certa, mas por enquanto estou vivendo bem. Tá dando certo, outro detalhe. vamos continuar. Durante toda a minha vida, eu procurei sempre não depender de ninguém, nem de marido e nem de filho. Se eu tenho que fazer uma consulta ao médico, eu vou sozinha, nem falo, fui ao médico. Se eu cismo de pegar uma rodovia, ligo para um filho, ó, estou indo para Presidente Prudente. Pego o meu carro e vou embora. Tá certo. Só para a gente então encerrar esse programa, eu queria que, senhor Walter, quais são as maiores vantagens de ensinar e conviver com a terceira idade? Olha, eu tenho certeza que, no meu caso, dos meus colegas aqui na universidade, é um grande prêmio, porque sem querer fazer média alguma, mas a gente aprende muito com eles. Existe uma grande troca. A nossa filosofia aqui na USC já é de um ensino diferenciado nessa forma, né? A nossa metodologia Silos já possibilita esse contato maior com o aluno, essa troca maior com alunos. Mas isso, no caso da UAT, nós já temos desde o começo, né? Então a gente percebe, existe um interesse muito grande, uma troca, e você acaba aprendendo muito com eles, né? Então, no meu caso, sempre foi muito positivo, né? No primeiro momento, eu não participava nem de uma forma... Eu participei até como voluntário no início. E mesmo assim, foi sempre muito gratificante, né? Hoje, nós já temos o projeto de extensão, muito organizado, né? Então, todas as atividades são bem dirigidas, controladas e ativas, né? Dentro da comunidade acadêmica. E continua sendo, assim, fantástico trabalhar. Em Bauru, existem vários programas para a terceira idade que proporcionam o desenvolvimento da autonomia, participação cultural, esportiva e de lazer. As atividades são realizadas nos diversos centros de convivência para idosos, todos os dias da semana. Vamos conferir. No bairro Bela Vista, a programação é de segunda e terça-feira, da 1h30 até as 4 horas da tarde. No bairro Independência, as atividades são de quarta e quinta-feira, no mesmo horário. E na sexta-feira, a programação é realizada no bairro Nova Bauru, das 9 às 11 horas da manhã. O Câmera Nova fica por aqui. Hoje eu entrevistei o geriatra Júlio Horta Filho, o professor de artes Walter Ribeiro de Barros e a senhora Isabel Medina, que é aluna da UOT. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.